Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindo a mais um especial Informação, onde levaremos até si toda a informação do dia, quer nos canais de televisão e também nas redes sociais, através do Facebook. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças recomenda hoje que as pessoas totalmente vacinadas comecem a usar máscaras dentro de casa e em locais com altas taxas de transmissão de Covid-19. A agência também recomenda que as crianças usem máscaras nas escolas neste outono. As autoridades de saúde federais ainda acreditam que os indivíduos totalmente vacinados representam uma quantidade muito pequena de transmissão. Ainda assim, algumas pessoas vacinadas podem ser portadoras de níveis mais elevados do vírus do que se entendia anteriormente e potencialmente transmiti-lo a outras pessoas. Esta pandemia continua assim a representar uma séria ameaça à saúde de todos os americanos, referiu a diretora do CDC, Rochelle Walensky, a repórteres por telefone. E acabamos de receber a informação que na Flórida o governador DeSantis já referiu que a decisão sobre máscaras nas escolas será da responsabilidade dos encarregados de educação. A nova variante Delta continua a dominar as atenções no estado da Flórida, com o aumento drástico do número de casos. Em Orlando, nas últimas 24 horas, foram contabilizados mais de 1.000. E em Miami, a realização de testes aumentou drasticamente. O uso obrigatório de máscaras já começa, assim, a ser equacionado. O nosso colega Carlos Gabriel Abreu dá-nos todos os pormenores. O que se passa é que nós assistimos nestes últimos dias, como eu já falei na semana passada, a um alargamento de muita gente afetada. Isto é engraçado porque nós temos aqui vários centros de testes privados, aqui portanto em Miami, e eu assisto o que não se assistia há 2-3 semanas atrás. De um momento para o outro vê-se muitas filas de muitas pessoas a fazerem testes, o que indica que as coisas estão mesmo graves. Em Orlando eu acredito que sim, porque é a altura de férias e muitas pessoas vêm dos Estados Unidos portanto, para Orlando para passar uma semana em Orlando e para visitar os parques. Então eu penso que talvez Orlando seja dos locais onde esteja a haver mais a contaminação das pessoas, mas nada é previsível. Neste momento eu acho que é previsível e já se esperava isto no verão. Eu penso que no fundo o governador DeSantis e próprios maiores dos counties vão ter que tomar medidas, porque a situação está a ficar muito, muito grave. Eu, inclusive, que tinha largado um pouco a máscara e, infelizmente, para todo o lado já estou a usar a máscara, dentro do restaurante, fora do restaurante, em todo o local que vou, porque é assim, esta variante nova, segundo parece, eu tenho amigos que apanharam e que dizem que é altamente contagioso. Isto é a realidade que se está a passar. Carlos, já se notam movimentações a nível político para que o uso de máscara seja uma realidade? Neste momento, apenas falam. A gente tem os hospitais aqui que não estão a aceitar mais pessoas com Covid. Há o grande problema das pessoas que não estão vacinadas, porque também, no fundo, eu acho que há aqui um grande problema. Há pessoas que pensam que, ao estarem vacinadas, podem não contrair o vírus. Óbvio que podem contrair o vírus. Óbvio que os sintomas não vão ser tão graves, que é o que se tem estado a passar. Mas há muita gente na Flórida que não foi vacinada por motivos religiosos, por motivos daquelas campanhas que se faz na internet, que eu acho super ridículas. Nós, óbvio que temos que respeitar as pessoas, mas é o que eu tento convencer muita gente, inclusive aqui nos nossos restaurantes, nós temos 2 ou 3 pessoas que não estão vacinadas e nós já os convencemos para serem vacinadas, porque os sintomas continuam muito graves. Então, óbvio que aqui as autoridades têm que fazer algo. Neste momento há discotecas a trabalhar, há grandes festas,
a pool parties na Flórida como nada passasse. Então isto está descontrolado, está descontrolado novamente. E da Flórida para New Jersey, onde o número de hospitalizações aumentou pelo terceiro dia consecutivo e é hoje 44% mais elevado do que há um mês atrás. Nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 792 casos no estado de Jardim e 7 pessoas perderam a vida devido ao Covid-19. Esta situação é deveras interessante porque o índice de transmissibilidade em todo o país está a aumentar drasticamente. Eu pedi agora à nossa produção que nos dê um mapa dos Estados Unidos onde poderemos ver essa informação. Como vemos no canto superior direito, a área de New Jersey é uma das melhores áreas em todo o país. A vermelho temos onde a transmissão do vírus está a ser mais acentuada, enquanto a azul temos as áreas onde o uso de máscara ainda não é recomendado, já que o índice de transmissibilidade é bastante inferior ao referenciado em outras áreas. Vemos, por exemplo, na área da Flórida, onde é verdadeiramente preocupante, todo o estado da Flórida está em vermelho. Agora eu gostaria de pedir também à produção que me dê uma ideia de como está a decorrer o processo de vacinação em todos os Estados Unidos, onde cerca de 60% dos residentes já receberam pelo menos uma dose da vacina. Eu ia pedir, portanto, à produção que nos dê essa informação. No estado de Vermont, por exemplo, nós temos, e eu pedia para aumentar um bocadinho a informação, só desse modo poderemos ler, em Vermont, cerca de 85% dos residentes com mais de 18 anos, 86%, já receberam pelo menos uma dose da vacina, 77,6% estão completamente vacinados. Vemos estados com forte implementação portuguesa, como Massachusetts, Connecticut, aqui New Jersey, a liderarem também no mapa logístico e por isso mesmo são zonas que neste momento estão em amarelo. Mas esta variante Delta já provou que poderá trazer ainda mais dissabores e não haja dúvida que esta pandemia está longe de estar controlada. Em Portugal foram registados 6 mortes e 3.316 novos casos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas. Nesse mesmo período, houve também um aumento no número de internamentos. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 6 mortes e 2.316 novos casos de Covid-19. O boletim reporta também uma ligeira subida no número de internamentos. Há 928 doentes internados em enfermaria e 200 estão em unidades de cuidados intensivos. Esta terça-feira, o bastonário da Ordem dos Médicos revelou alguns dados referentes a 12 de julho, que indicam que quase 70% dos doentes com Covid-19 em cuidados intensivos têm menos de 59 anos. Por regiões, o Norte registra 920 infectados e uma morte. Lisboa e Val do Tejo somam 835 novos casos e 4 óbitos. Já o Centro diagnosticou 283 casos e uma vítima mortal. Nas restantes regiões, registaram 147 casos no Algarve, 66 no Alentejo, 34 nos Açores e 31 na Madeira. Ainda segundo o Instituto Ricardo Jorge, a variante Delta é dominante na maior parte dos países europeus. Portugal faz parte da lista, uma vez que esta representa 98,6% dos novos casos de infecção. Mais de metade dos residentes em Portugal já está totalmente vacinado, cerca de 52% contra a Covid-19, de acordo com o relatório da vacinação divulgado pela Direção-Geral de Saúde esta terça-feira. 67% da população residente no país está imunizada com pelo menos uma dose da vacina. Por faixas etárias, a população com 80 ou mais anos é aquela que tem maior taxa de cobertura vacinal, estando 96% inoculados com as 2 doses. Nos mais jovens, a população entre os 25 e os 49 anos, 40% já conta com as 2 doses de vacina contra a Covid-19. Dos 18 aos 24 anos, 9% conta com a vacinação completa.
Por regiões, o Alentejo e o Centro registram uma taxa de cobertura vacinal superior à média nacional, com 58% e 56%, respectivamente, de população totalmente imunizada. Também em Portugal foram registadas mais de 11 mil reações à vacina contra a Covid-19. 68 pessoas morreram e mais de 4 mil destas reações foram consideradas graves e incluem dores musculares, dores de cabeça e febre. Em Portugal foram registadas até o dia 22 de julho 11.314 reações adversas à vacina contra a Covid-19, num universo de mais de 11 milhões de doses administradas. O último relatório, com dados até 27 de junho, dava conta de 8.470 reações adversas, num total de mais de 8 milhões de vacinas. Quanto à gravidade das reações, apenas 4.015, ou seja, 36% do total, foram consideradas graves. Destas, há que salientar a ocorrência de 68 mortes. De acordo com o Infarmed, as mortes ocorreram num grupo de indivíduos com uma mediana de idades de 78 anos e não pressupõem necessariamente a existência de uma relação causal entre cada óbito e a vacina administrada. As reações adversas mais comuns foram dor muscular, dor de cabeça e febre. Outras reações verificadas têm a ver com dores nas articulações, tonturas e sensação de mal-estar. Depois de anunciarem que as fronteiras vão continuar fechadas, as autoridades norte-americanas desaconselham as viagens para Portugal, que passou ao nível de alerta máximo por causa do aumento do número de infecções de coronavírus. Portugal está de volta à lista vermelha dos Estados Unidos para as viagens. O Departamento de Estado norte-americano desaconselhou as deslocações ao país, tendo em conta o elevado risco de Covid-19. Entre as razões apontadas para as restrições, a porta-voz da Casa Branca salientou a propagação mundial da variante Delta, responsável pelo aumento do número de contágios de coronavírus, sobretudo entre quem não está vacinado. Um segmento da população que, de acordo com Jen Psaki, corresponde a 97% dos internamentos das últimas semanas nos Estados Unidos. A classificação estabelecida pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americanos abrange neste momento 62 destinos. Espanha, Chipre, Quirguistão e Cuba são os outros países que mais recentemente viram o estatuto alterado para um nível mais alarmante da escala. Devido à entrada de Portugal e de Espanha para o nível 4 da lista do CDC, as autoridades americanas estão a enviar um e-mail para todas as pessoas que estão a viajar para Portugal e também para a Espanha, alertando as mesmas para a problemática e para o risco de transmissão da Covid-19. Eu passo a ler e a transcrever a informação que está também a ser providenciada pela Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, datada de ontem à noite, 26 de junho, em que diz que Portugal, nível 4, não viaje. Não viaje para Portugal devido à Covid-19. Leia a página de informação da Covid-19 do Departamento de Estado antes de planear qualquer viagem internacional. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças emitiu um aviso de saúde em viagem de nível 4 para Portugal devido à Covid-19, na linha da nossa peça anterior, e por isso mesmo indica que americanos, residentes legais aqui nos Estados Unidos, devem só viajar para Portugal por motivos superiores. É claro que muitos de nós temos já tudo planeado, não há o risco de serem encerradas as fronteiras, mas a realidade é que esta pandemia continua a marcar o ritmo das nossas vidas e quando se esperava um verão completamente aberto, com mais liberdade, a verdade é que a situação piorou. E piorou devido a vários motivos que vamos já relatar. Esta situação não passou despercebida em Newark e, mesmo assim, muitos residentes continuam com opiniões distintas em relação ao processo de vacinação. Portugal encontra-se entre os países europeus com o maior número de novos casos de Covid-19.
Mas o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde insistem que isto se deve a uma aposta forte na testagem. Os Estados Unidos é que não esperaram por melhores resultados e consideram Portugal um país de risco elevado. A razão do aumento dos casos tem particularmente a ver com as variantes, sobretudo a Delta, que tem sido responsável pela propagação do vírus. Quem reside nas nossas comunidades tem opiniões diferentes sobre a toma da vacina e quem é responsável pelas regras impostas pelo Departamento de Estado americano. Então, assim sendo, acho que são os jovens que não estão a aderir às leis e ao que é proposto mundialmente. Acho que é um bocadinho isso. Os idosos já estão, os jovens ainda não estão, porque ainda estão um bocado inseguros, porque a vacina não garante. Mas assim não iremos a lado nenhum, temos que ir no mesmo caminho. Há alguns idosos que também têm medo da vacina. Pois têm medo de tudo, que não saem de casa há 2 anos. Nós próprios mandamos comida para casa e tudo, porque já há 1 ano e meio que há pessoas que não saem de casa mesmo. Porque a gente não se está vacunando. A gente tem que vacunarse, senão o COVID nunca se vai acabar, nunca. Eu não estava de acordo com a vacuna, mas quando vi tantas coisas que estavam passando, eu disse, não, há que ponerse a sua vacuna. Eu aconselho o meu filho não vacinar só. Também tem receio? Tenho. Ainda não está provado que, que está a 100%. E as crianças com mais de 2 anos também, não? Não. Ela tem 2 anos e não é vacinada. Mas, entretanto, tudo mudar, as coisas também podem mudar. Daqui a uns anos, se mudar. Queremos que nada aconteça. Nada aconteça, Nos tuvimos que vacunar y hay mucha gente que no quiere vacunarse. ¿Por qué? Porque tiene miedo que le vuelva a agarrar de nuevo, que sea eso y eso. Mire, yo no lo tuve. Este verão vai continuar a ser difícil para o turismo, quer em Portugal, quer nos Estados Unidos, mas como diz o Dr. Fauci, há muitos anos começou a tomar-se a vacina contra a poliomielite. Se tal não tivesse acontecido, ainda hoje estaríamos a viver essa praga. E, lamentavelmente, vemos que há muitos residentes que não acreditam no processo de vacinação porque a aprovação foi temporária, foi provisória. O governo norte-americano está a trabalhar nessa aprovação geral, mas a realidade dos factos é que, perante as notícias que nos entram em casa todos os dias, qual será a outra solução? Eu faço minhas as palavras do meu colega Luís Pires quando diz: quando temos uma dor de cabeça, o que é que fazemos? Tomamos um comprimido, que muitas vezes tem contraindicações, mas também tomamos um comprimido. O grau de eficiência de uma vacina contra a Covid-19 situa-se nos 80%, 90%, 95% praticamente em algumas delas. É muito mais do que, por exemplo, a vacina da gripe, situada nos 44%. Mas olhando a esta realidade mundial, a esta realidade que afeta todo o mundo, a pergunta no ar é esta: o que é que realmente devemos fazer? Devemos continuar a olhar para o nosso próprio umbigo e a pensar que não somos parte da solução, ou olhar em frente e fazermos nós próprios o nosso trabalho e podermos ajudar num processo que deixou marcas em todo o lado. E vejam isto: o presidente norte-americano, Joe Biden, está a fomentar o diálogo entre agências federais para garantir que residentes que contraíram Covid-19 e que enfrentam sequelas referentes ao vírus possam vir a beneficiar do American with Disabilities Act, no dia em que foi assinalado o 31º aniversário da lei que beneficia pessoas desabilitadas nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden assegurou ontem que os americanos que lutam contra os efeitos de longo prazo da Covid-19 terão acesso a programas e proteções delineados para deficientes físicos. O presidente anunciou a iniciativa nesta segunda-feira na Casa Branca ao comemorar o 31º aniversário do Americans with Disabilities Act, destacando o progresso feito nas últimas 3 décadas no avanço da equidade para pessoas com deficiência, bem como o espírito bipartidário envolvido em conseguir a aprovação da lei. Many Americans who seemingly recover from the virus still face lingering challenges like breathing problems, brain fog, chronic pain and fatigue. These conditions can sometimes rise to the level of a disability.
Perante essa realidade, Biden adiantou que está a fomentar o diálogo entre agências federais para garantir que estes residentes estejam ao corrente dos seus direitos e recursos disponíveis enquanto tentam regressar a uma normalidade, quer a nível laboral, escolar ou dentro das plataformas médicas necessárias. O presidente assinou a proclamação e reafirmou o seu compromisso com a mesma, de modo a garantir a igualdade de direitos a todos os americanos. O Brasil ultrapassou a barreira das 550 mil mortes e o número total de casos aproxima-se dos 20 milhões de infectados. O nosso colega Amadeu Maia faz-nos o ponto da situação. Olá, Rick. O Brasil bateu a triste marca de mais de 550 mil óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia. O país já contabiliza 550.586 óbitos de coronavírus, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa, com dados das secretarias de saúde dos estados. O Brasil registrou 587 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.101 óbitos, a mais baixa desde 23 de fevereiro, que foi de 1.095. Em comparação à média de 14 dias atrás, Rick, a variação foi de menos 13% e aponta que a pandemia apresenta tendência de estabilidade. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. E esse dado foi consolidado na última segunda-feira. O balanço foi feito a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde. Mesmo em queda, a média de mortes diária no Brasil ainda é maior do que todos os países do mundo e supera inclusive continentes inteiros. Estatísticas revelam que a diminuição dos números nas últimas semanas ainda não foi o suficiente para o país deixar de figurar entre os lugares do mundo com maior média móvel de novos óbitos pela doença. Para vocês terem uma ideia, Europa, África, América do Norte e Oceania têm atualmente médias móveis por Covid-19 mais baixas que o Brasil. Uma notícia que nos deixa com bastante esperança nesse momento foi apresentada na plataforma Integra SUS da Secretaria de Saúde aqui do Ceará, estado onde estou nesse momento, que mostrou, Rick, que nessa segunda-feira nenhuma morte pelo Covid-19 foi registrada nas últimas 24 horas. Ao menos 10 capitais brasileiras estão com a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 suspensa devido à falta de imunizantes. Belém, lá no Pará, Campo Grande, no Mato Grosso, Florianópolis e Santa Catarina, João Pessoa, na Paraíba, Maceió, em Alagoas, Rio de Janeiro, Salvador, na Bahia, Vitória, no Espírito Santo, Natal, no Rio Grande do Norte e Curitiba tiveram que pausar a campanha no final do mês passado. O ministro da Saúde diz, apesar das promessas, diz que vai retomar com essa vacinação e ele diz que até setembro as cidades e todo o Brasil estará imunizado, pelo menos com todos os adultos do país estarão imunizados até o final de setembro. Amadeu Maia, de Fortaleza, para o Jornal Especial Informação. Rick? Mais um excelente trabalho do nosso colega Amadeu Maia, diretamente do Brasil. Entretanto, em Itália, o Vaticano continua recheado de escândalos. Pedofilia, burlas e outras patologias. Hoje começou o julgamento de mais uma alta figura da Igreja, envolvido num escândalo de compra e venda de propriedades. Boa tarde, Ricky. Este julgamento no Vaticano não surge, de facto, na melhor altura, uma vez que a Igreja Católica se debate com inúmeros problemas, não só de ordem financeira, mas também de ordem de religiosidade, de confiança. E esse é um problema grande para o Papa e para a Igreja Católica. Na altura, o cardeal Beccio era o responsável pelas operações, pois ocupava o cargo de substituto para os assuntos gerais,
funções que deixou em 2018 após ter sido designado pelo Papa Francisco como prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, cargo onde se manteve até setembro de 2020, quando renunciou, embora de forma não voluntária. Becciu, que tem negado sempre as acusações, considerando estar a ser vítima de uma cabala, viu-se forçado a renunciar depois de Francisco ter apresentado uma petição nesse sentido. Apesar da renúncia ao cargo e aos direitos associados, o cardeal conservou o título e pôde participar num futuro conclave. Até 2020 foi um dos homens mais influentes do Vaticano, mas caiu em desgraça quando surgiu o escândalo. Ele diz que foi vítima de uma conspiração deliberada e que há muito que espera para saber as acusações que estão contra ele, para que possa rapidamente negá-las e repor o seu nome. Visto no passado como um dos homens mais poderosos da Cúria, o estreito colaborador de Francisco, Becciu, nasceu na Sardenha, na Itália, em 2 de junho de 1948. Tem 73 anos e foi ordenado sacerdote em 27 de agosto de 1972. Ninguém sabe ao certo a quantidade de burlas que este alto funcionário do Vaticano fez. Falam-se num edifício em Londres, 380 milhões de dólares, mas poderá haver ainda outras situações idênticas no Vaticano. Estamos aqui na Catedral de Newark, onde também o arcebispo McCarrick teve o problema de uma acusação por pedofilia. Também foi uma má imagem para a Igreja Católica e de facto, McCarrick já está reformado, procedeu também a obras na sua residência no valor de milhões de dólares à revelia do próprio Vaticano. Portanto, a Igreja Católica tem estado envolvida em muitos problemas, em muitas controvérsias, e esta deste homem importante do Vaticano veio ainda colocar mais sombra nos grandes problemas que a Igreja Católica tem. Márcio Santos e Luís Pires, em Newark. Ricky. Luís Pires, obrigado. Mais um excelente trabalho na Catedral de Newark, nas incidências da Igreja Católica. Noutro quadrante, decorreu hoje o velório de Otelo Saraiva de Carvalho, em Portugal, que contou com a presença de vários dignitários, entre eles o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, lamentou também que o Governo não tenha decretado luto nacional pela morte do militar de Abril, um libertador do país. Otelo Saraiva de Carvalho foi um dos obreiros do 25 de Abril, foi a estratégia da operação militar que permitiu a Revolução, que pôs fim ao Estado Novo, pôs fim à guerra, pôs fim ao colonialismo e abriu a porta da esperança da democracia, da liberdade em Portugal. Hoje Portugal está de luto. Lamentavelmente, o Governo e o Presidente da República não o entenderam, mas Portugal está de luto e a pátria deve-lhe a liberdade, a democracia, e isso ninguém pode recusar ou negar, afirmou a líder do partido político de esquerda, Catarina Martins. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden recebeu ontem na Casa Branca o primeiro-ministro iraquiano. Os Estados Unidos anunciaram que vão retirar as suas tropas das zonas de combate no Iraque, mas vão manter a cooperação militar com o país. A relação entre os Estados Unidos e o Iraque vai entrar numa nova fase. Os líderes dos dois países reuniram-se esta segunda-feira na Casa Branca, onde Joe Biden anunciou a retirada de tropas norte-americanas da zona de combate na região até ao final do ano. Com a ameaça do autoproclamado Estado Islâmico ainda presente, a cooperação, no entanto, mantém-se. Os Estados Unidos vão continuar a treinar e a aconselhar o exército iraquiano. Apoiamos o reforço da democracia no Iraque e estamos ansiosos por assegurar que as eleições prossigam em outubro. Estamos igualmente empenhados na nossa cooperação em matéria de segurança, na nossa luta comum contra o Daesh. É fundamental para a estabilidade da região. E a nossa cooperação antiterrorismo vai continuar, mesmo quando passarmos a esta nova fase de que vamos falar. Atualmente, o Iraque conta com a presença de cerca de 2.500 militares norte-americanos no território. O número de efetivos que vai permanecer no local após o fim da missão não foi revelado, mas a medida anunciada por Biden é encarada por muitos como uma ajuda dos Estados Unidos ao primeiro-ministro iraquiano.
Mustafa al-Kadhimi tem sido alvo de grande pressão interna, com partidos e grupos armados alinhados com o Irão a exigir a saída dos Estados Unidos do país, sobretudo após a morte do general Soleimani no ano passado. O anúncio marca ainda assim uma nova era. As tropas norte-americanas entraram no Iraque em 2003. Ainda nos Estados Unidos, Robert Aaron Long, de 22 anos, acusado de matar 8 pessoas, a maioria mulheres de ascendência asiática, num tiroteio em salões de massagens na área de Atlanta, declarou-se hoje culpado de 4 assassínios e foi condenado a 4 penas de prisão perpétua. E agora, a nível local, algo que interessa aos nossos empreendedores. A Rede Global da Diáspora apresentou a segunda fase do seu projeto, onde o processo de networking e sinergias entre as pequenas e médias empresas de portugueses na diáspora e a potencialização do investimento em Portugal são os principais objetivos. Paulo Diniz explica-nos a estratégia desta segunda fase. Nós temos fortíssimas expectativas no que toca ao continente americano e em particular para a costa leste dos Estados Unidos. A nossa intenção para estes destinos é acompanhar uma estratégia, que é essencialmente a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, de abraçar as comunidades, o que vai fazer já em breve, e nós acompanhamos a Secretaria de Estado neste esforço global de, por um lado, mostrar o que é o Portugal moderno e, por outro lado, sensibilizar os nossos compatriotas para uma eventual inteligência nos investimentos a colocar em Portugal, e isso é também algo que entra na nossa equação de trabalho, é mostrar um Portugal moderno, um Portugal receptivo aos bons investimentos e um Portugal também capaz de exportar produtos de excepcional qualidade. Apostamos muito na fileira do agroalimentar, onde Portugal é conhecido há vários anos, sendo como é um país mediterrâneo, mas temos hoje em dia também outro tipo de produtos, também gostaríamos de levar ao mundo, designadamente produtos já industrializados. Para nós, os Estados Unidos é de facto muito importante, temos notado algumas tentativas de aproximação real entre os nossos compatriotas imigrados e as instituições portuguesas. Nós queremos alimentar esse processo e tornarmos mais presentes junto das comunidades e tentar, no mínimo, comunicar. Quais são, portanto, as linhas mestras ou, digamos, a estratégia que querem implementar nesta segunda fase para que o processo em si seja ou tenha o sucesso que todos nós esperamos? Muito bem. Um dos primeiros instrumentos que vamos divulgar e ativar está relacionado com o portal do investidor da diáspora. Trata-se de uma ferramenta que vamos colocar na página da Rede Global da Diáspora e que vai permitir agilizar o processo de mediação para a exportação de produtos e colocação de investimento em Portugal. O portal de investidor da diáspora é um instrumento que colhe da intenção política portuguesa de captar investimentos e de colocar produto português pelo mundo fora. Portanto, será um dos instrumentos muito claros de afirmação da Rede Global da Diáspora através do portal do investidor da diáspora. Outro instrumento, e é esse que em concreto pretendemos ativar nos Estados Unidos, tem a ver com os encontros internacionais de investidores da diáspora. Nós acreditamos que há espaço para um formato de evento em contexto internacional que junte os nossos investidores ou potenciais investidores, onde, em primeiro lugar, haja comunicação, que se perceba o que é a realidade do português imigrado, onde ele se inseriu, o que é que ele neste momento faz e a realidade do Portugal moderno, um Portugal profundamente europeizado, mas que é um destino seguro para investimentos, é um destino seguro para viver e que pode merecer, por exemplo, a opção de alguns que pretendem acabar a sua vida na sua pátria-mãe, regressando e simultaneamente investindo. Em Massachusetts, as eleições municipais em Fall River já estão a centrar todas as atenções com a possibilidade de terem de se disputar eleições primárias devido ao possível aparecimento de um terceiro candidato.
Se isso se confirmar, serão 2 luso-americanos a concorrerem contra o atual mayor, Paul Coogan. No Conselho Municipal, de 18 candidatos, pelo menos 6 têm raízes luso-americanas. Estas eleições comprovam a forte presença portuguesa na cidade. As eleições de novembro no município de Fall River, em Massachusetts, já estão a agitar a cidade, onde a presença luso-americana é bastante acentuada. Devido ao possível aparecimento de um terceiro candidato à liderança da Câmara Municipal, poderá haver uma primeira volta nas eleições no próximo mês de setembro. A informação foi confirmada por Kelly Sousa Young, presidente do Conselho Eleitoral. Sousa Young disse que o atual mayor Paul Coogan e o seu oponente à liderança do município, o luso-americano Cliff Ponte, entregaram as respectivas petições. Um terceiro candidato, o também luso-americano Jonathan James Albernaz, já recolheu, segundo informações recolhidas por este jornal, o necessário número de assinaturas e, se avançar, vai ter que decorrer uma eleição primária em 21 de setembro. Na passada sexta-feira foi o último dia para candidatos a candidato apresentar as petições de candidatura. Os candidatos têm agora até 6 de agosto para apresentar as assinaturas certificadas. São necessárias 150 assinaturas para concorrer a vereador e 300 assinaturas para concorrer ao cargo de mayor. 18 candidatos apresentaram petições para o cargo de vereadores, onde serão disputados 9 lugares, o que significa que não existirá eleições primárias para esse cargo. 8 dos novos vereadores, incluindo a luso-americana Linda Pereira, são candidatos a novo mandato e entre os novos candidatos há a referir a presença de vários luso-americanos, como Gabriel Boomer Amaral, Paulo Amaral, Alexander Silva e Andrew Raposo, para além do ex-vereador Joseph Camera. As eleições de novembro prometem assim ter forte presença de candidatos que em comum têm raízes luso-americanas. E de Fall River para Newark, onde depois de mais de 2 décadas retirado dos palcos, Carlos Arruda regressou à música e ao Iberia Sound Band. O regresso aconteceu no Lar dos Leões no passado final de semana, onde amigos e apreciadores de música saudaram o regresso do músico e do agora trio às lides musicais. Foi há mais de 2 décadas que o Iberia Sound Band fazia furor nas noites da nossa comunidade, fruto da capacidade e versatilidade dos seus membros. Por razões pessoais, a banda escolheu outros rumos e um dos seus membros, o talentoso Carlos Arruda, decidiu mesmo deixar a música. A ideia surgiu, eu e o Carlos tocámos cerca de 8 anos juntos. Há 20 anos atrás, o Carlos, por decisão pessoal, decidiu abandonar a música. Para mim é um orgulho estar a tocar com o Carlos Arruda, porque o Carlos Arruda era um músico conhecido cá e em Portugal há muitos anos e por motivos de força maior deixou de tocar e durante 20 anos não tocou. Eu e o Fernando tocamos há 20 anos juntos, mas pouca gente nos conhece porque não andamos integrados no meio das festas. Mas a verdade é que quem sabe nunca esquece e depois de ter sido convidado para abrilhantar a festa do título de campeão do Sporting, o regresso consumou-se. Surgiu a possibilidade, o Carlos chamou-me a convidar para fazer uma festa no Sporting e em virtude do Sporting ter sido campeão, se eu tocava com ele, vim tocar com ele, juntamente com a Pepita, e daí nasceu o reencontro e decidimos juntar-nos outra vez. O sucesso foi imediato, pois quem sabe sempre alcança e os membros da banda decidiram agendar o regresso aos palcos. As expectativas são grandes, mas sobretudo são uma expectativa diferente daquilo que a maioria de todos nós estamos habituados. Vamos tentar trazer não só a juventude, mas também todas as pessoas que ficaram para trás e que não encontram eco na música atual. Apresentar uma banda nem melhor nem pior do que a concorrência, mas diferente. Tratando de buscar temas tradicionais portugueses e fazendo reviver a cultura portuguesa. A capacidade e o talento dos membros mantém-se intacta e tocar ao vivo é mesmo um dos grandes objetivos.
Foi uma grande experiência, porque o Carlos é um músico espetacular. E, como tu disseste, há poucas bandas neste momento a tocar ao vivo. E é realmente um sentimento totalmente diferente. Uma das nossas características é realmente tocar ao vivo, termos essa capacidade, além de termos a capacidade de podermos acompanhar variedades para os artistas locais. Isto é como jogar futebol com o público. O tocar ao vivo é realmente diferente do que nos termos de exigir à tecnologia que hoje nos impõe. De modo a que possam, como banda, também corresponder às expectativas de um público hoje também diferente, devido a novos desígnios fruto de uma pandemia que também deixou marcas positivas. Sem desprimor para nenhum dos nossos colegas, é difícil acompanharem um artista ao vivo. E com o Carlos e com o Fernando isso não acontece, porque têm muitos anos de tarimba, como se diz na minha terra, e tocam ao vivo e acompanham qualquer artista ao vivo. Nós tivemos 2 ensaios, se tanto, e toda a gente está a gostar, graças a Deus. Tocamos música hispana, música portuguesa, música brasileira, música italiana. Para já, o reencontro foi efusivamente saudado por amigos e conhecidos que aplaudiram o regresso de uma banda que marcou gerações e que agora regressa em força para continuar musicalmente o seu percurso. Uma sensação inexplicável, porque se volta a fazer o que se gosta, com muita alma e, acima de tudo, com uma cabeça limpa, porque por 20 anos parei de música, por opções de vida. É com muita gratidão que eu recebo o apoio dos amigos e do público, e a sensação de voltar a estar em palco, inexplicável. Carlos Arruda, um regresso que se saúda. E agora vamos ao desporto. A Federação Portuguesa de Futebol anunciou hoje que a Supertaça Cândido de Oliveira entre Sporting e Braga, agendada para dia 31 de julho, vai ter público. O Estádio Municipal de Aveiro tem capacidade para cerca de 30 mil pessoas, mas só será permitido 33% da sua lotação. O treino do Futebol Clube do Porto, na tarde desta terça-feira, contemplou um jogo frente ao Loletano, com os Dragões a somarem nova vitória, desta feita por 6-1 no complexo de Campos, na Quinta do Lago. Marchesin e Luís Dias, que se juntaram ao grupo ontem à noite, ficaram de fora do ensaio. O brasileiro Ítalo Ferreira, na prova masculina, e a norte-americana Carissa Moore, na prova feminina, tornaram-se hoje os primeiros campeões olímpicos de surf, modalidade que fez a estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Por sua vez, a nadadora portuguesa Ana Catarina Monteiro avançou hoje para as meias finais de 200 metros de mariposa nos mesmos Jogos, ao conseguir o 14º melhor tempo da qualificação. Vamos agora ao valor do dólar e do real com o câmbio. 0,8469, 1,1807 para o euro, 5,1686, 0,1934 para o real. E hoje foi um dia com altas temperaturas, muita umidade, um dia que muitos aproveitaram para ir à praia, mas a Catarina Rebimbas tem tudo aquilo que precisa de saber em relação ao tempo para os próximos dias. Na meteorologia, para amanhã está prevista trovoada para Newark com 83 graus, Filadélfia com trovoada com 88 graus, Nova Iorque com trovoada com 80 graus, Boston com aguaceiros com 72 graus, Hartford com trovoada com 78 graus, Danbury com aguaceiros com 78 graus, Miami com trovoada com 89 graus,
Palm Coast com trovoada com 89 graus. Los Angeles com sol com 85 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 66 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltamos já com a linha aberta. Por isso mesmo, fique por aí. Nós estamos de regresso já de seguida. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com o especialista em gengivos, Dra. Maria J. de la Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Se queres preparar o teu futuro e dos teus filhos, é aí onde é que eu posso ajudar. Temos ao seu dispor seguro de vida, plano de cuidados a longo prazo, garantia de prestação vitalícia e muito mais. A minha missão é para ajudar-te a construir um plano que acorde com as tuas necessidades. Poupa tempo e dinheiro se começas a preparar para o teu futuro agora. Liga-me para uma consulta grátis. Bem-vindos à linha aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som do seu televisor para que a comunicação possa mesmo ser efetiva. Enquanto esperamos pela primeira chamada, quero referir que amanhã vamos referenciar o plano de imigração hoje apresentado por Joe Biden, à medida em que mais e mais migrantes se aproximam da fronteira do Sul
para tentarem uma entrada nos Estados Unidos. Portanto, o presidente Joe Biden apresentou detalhes, 21 pontos, sobre o plano de imigração que espera levar a cabo no seguimento daquilo que apresentou quando tomou posse. Quero voltar a referir também uma das notícias de abertura deste jornal, que o CDC está a recomendar o uso de máscaras em espaços fechados e também a todos aqueles que não estão vacinados para terem o máximo de cuidado. Por sua vez, as autoridades americanas e também a Embaixada Americana em Lisboa enviou um e-mail a todos aqueles que estão a viajar para Portugal, referenciando que Portugal é neste momento um país que se encontra no nível 4, o mais elevado, onde as possibilidades de contágio são mais efetivas. No mesmo e-mail também há que prestar atenção a todos os detalhes e recomendações que devem seguir quer pessoas completamente vacinadas ou pessoas que não estão vacinadas. Mas temos a primeira chamada em linha. Olá, muito boa noite. Boa noite. E eu só uma pequeninha pergunta. Para viajar segunda-feira para Portugal, uma pessoa tem que fazer o teste sábado, não é? Sim, o senhor tem que fazer o teste no sábado. Onde é que reside? Aqui na área de New Jersey? Sim, sim. Em Hillside. Em Hillside. Olha, uma das melhores maneiras é deslocar-se ao Seabra Plaza, no Ferry Plaza, do Seabra Foods, no Ferry Plaza. Sim. Em Newark. Em Newark, a partir das 10 da manhã, entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, está aí uma unidade móvel a fazer testes, tem que dar o seu e-mail e eles enviarão depois os resultados ou no domingo de manhã ou na segunda-feira de manhã, mas até hoje nunca falharam, está bem? Está bem, obrigadinho, sim. Muitíssimo obrigado. E, portanto, boa tarde. E, portanto, já sabe, é uma opção para todos aqueles que viajam na segunda ou na terça-feira, onde muitas vezes é difícil ter um teste. O Seabra Plaza, o Ferry Plaza, o Seabra Foods da Ferry Plaza é uma excelente opção. Já temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Ricky, boa noite. Estou a falar da Virgínia. Bom programa. Eu queria perguntar a respeito do State Department informar que para não viajar para Portugal, a não ser que seja necessário, mas isso não vai impedir que nós já temos os bilhetes para ir no dia 18 de setembro para Lisboa e nós somos americanos, não vai impedir a nossa viagem, pois não? Não, olá, muito boa noite e bem-vindo de Virgínia. Não, portanto é simplesmente uma recomendação que o Departamento de Estado faz a todas as pessoas que viajam para países que se encontram no nível 4. Eu quero referenciar que o governo português já referiu que o aumento de casos tem muito a ver, para além da variante Delta, também com o facto dos testes estarem mais acessíveis. Muita gente fez testes em Portugal, mas o governo americano segue os números. Não tem qualquer problema, é simplesmente a recomendação. E no e-mail que vai receber, ou no site do CDC, pode ver exatamente todas as recomendações. É nada mais do que isso, pode viajar sem qualquer problema. O Ricky prevê que no dia 18 de setembro ainda vai ser necessário o PCR test? O teste vai ser necessário definitivamente, pelo menos até ao próximo ano, mas lembre-se também que pode também fazer o rapid test, o teste de antigênio, feito nas últimas 48 horas. Não, aqui na minha zona de Virgínia, cerca de Washington, nós temos várias clínicas que fazem em 24 horas, pagando um pouco, mas pelo menos é garantido. Correto. Tem também o ponto para regressar de volta aos Estados Unidos. Em Portugal o teste antigênio é cerca de 25 euros, enquanto que o PCR pode oscilar entre os 80 a 100 euros. Portanto, é muito mais feito no aeroporto ou é feito nas clínicas em Lisboa? Pode ser feito em várias clínicas, em qualquer localização ou então no aeroporto. Está bom? Okay, tá bem. Obrigado, sim, boa noite. Muitíssimo obrigado, muito boa noite. Boa noite. Portanto, múltiplas opções, eu acredito que testes continuará a ser uma realidade. Vamos agora para a última chamada do dia. Olá, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem falo, por favor? Olha, é com Margarida Botelho. Eu queria fazer uma pergunta ao Ricky, porque a minha filha está à espera do passaporte americano.
e ela já meteu os papéis em abril e a gente vai online para ver como é que está e só está a dizer processing. Então nós queríamos saber, porque vamos viajar e já temos os bilhetes, o que é que vai passar se neste dia que chega o dia de viajar e não temos o passaporte. Isso é um grave problema que neste momento o Departamento que emite os passaportes, o Departamento de Estado está a ter. Neste momento poderá demorar de 9 a 14 semanas, segundo a última informação. Agora, algo que me está a chamar a atenção é que submeteu toda a informação em abril, correto? Sim. Quando é que vai viajar? Vamos viajar no dia 1º de setembro. O que eu recomendo, e a única coisa que poderá fazer, é esperar até 3 dias antes da viagem. E porquê 3 dias antes? Porque só aí é que poderá pedir, por motivos de urgência, um passaporte. Em que estado é que reside? Sou aqui de Elizabeth. Correto. Poderá ir a Nova Iorque, fazer a marcação prévia, mas essa marcação só pode ser feita 3 dias antes. Portanto, no seu caso, no dia 29 de agosto. Mas eu acredito, já que submeteu todos os papéis até abril, que até lá vai receber o passaporte. Está bem? Está bem. Muito obrigado, Rico. Muito obrigado. Muito boa noite. E agora vamos para um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, agora chegamos a um momento sempre esperado por todos, que são os aniversários, e hoje temos 2, sinal de que muita gente está em férias, como o meu querido amigo José Castanheira, que já acabou de nos dar um olá desde Carregal do Sal, na Beira Alta, em Portugal. Vamos lá então. Parabéns, Rui Vicente, são 43 anos de idade. Muitos parabéns, Rui. E depois temos também parabéns para o Manny Rodrigues, 41 anos de idade. Parabéns, Manny. E foram assim 2 aniversários. Hoje não temos casamentos, mas temos sim a edição papel, que estará amanhã nas bancas do bissemanário Luso-Americano. Vamos lá então à primeira página do jornal. Era antivacina, ficou infectado, recusava ser intubado. Morreu aos 34 anos. Uma história de vida. Em Elizabeth, arranca no dia 18 de setembro o ciclo de comemorações do centenário do PISC, que celebra no próximo ano 100 anos de existência. Morreu o capitão de Abril, Hotel Saraiva de Carvalho, e também a reportagem da chegada à Fátima da ciclista de New Jersey, que percorreu mais de 2.000 quilómetros e atravessou 3 países. A história de Isabel Ferreira e também de Marianne Vieira. A Covid-19, os Estados Unidos voltam a colocar Portugal na lista de destinos a evitar viajar com o nível 4 na escala do CDC. Temos também várias informações locais, por isso mesmo, amanhã, ou se calhar já nas bancas, temos o jornal Luso-Americano. Bem, chegamos assim ao fim de mais uma edição. Amanhã, às 7 da noite, o meu caro colega Luís Pires estará aqui para conduzir mais este especial informação. Por isso mesmo, até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.